E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Pedro e hoje eu vou trazer a última fase do xadrez, que é final, tá? O final, o que é? O final geralmente é caracterizado pela troca das damas e pela simplificação do tabuleiro, né? Poucas peças presentes no tabuleiro, tá? Avisando antes, nem sempre a troca das damas vai acarretar, vai levar ao final diretamente. Tá? Às vezes a troca das damas pode acontecer diretamente no começo do jogo, né? Ou no meio do jogo. Então, e o jogo pode enrolar com muitas peças de ambos os lados. Tá? Então, o que isso pode levar é no máximo a um começo ou um meio jogo sem damas. Tá? Mas não quer dizer que começou o final. Tá? Final, como eu disse já também, ele é caracterizado pela pouca presença de peças no tabuleiro. Tá? Eu trouxe alguns tópicos que são importantes para falar sobre, que sobre final, que é sobre padrões e cálculos, né? Eu trouxe alguns tópicos que são padrões de cálculos, ativação do rei, são conceitos e estudos, né, que tem sobre, e os peões. Primeiro eu vou falar sobre os padrões, tá? Padrões de cálculos. O final é feito basicamente de padrão e de cálculo. Você tem que pensar no que seu adversário vai fazer para poder jogar, ver como vai reagir, isso é cálculo. E vai ter que decorar padrões, tá? Vai ter que memorizar os padrões para poder aplicá-los. Então, uns padrões que são muito importantes de ter padrões de finais elementares, de mates elementares. Que são aqueles mates que a gente tem peças que é o rei do lado adversário apenas, e o rei e no campo seu, né, é o rei e mais alguma peça ou peças que possam dar checkmate, que seja possível dar checkmate. Ou seja, final de rei e torre contra rei, final de rei e dama contra rei, tá? Nem sempre vai acontecer dessa forma bonitinha. Você vai ter uma dama e um rei e o adversário vai ter só o rei. Às vezes o adversário vai ter o peão, vai ter um cavalo, enfim. E você também pode ter um peão, ou um cavalo, ou um bispo, enfim. Mas a situação em que você vai se encontrar vai ser muito semelhante ao exemplo que você vai estudar e ao padrão visto, né, nos mates elementares. Então, isso é algo muito importante para se estudar. Tá? Então, eu aconselho muito a verem sobre isso. Outra coisa também é sobre cálculo, mas cálculo é algo muito complicado. Tá? Não é que é complicado, mas é que você vai ter que pensar nas possibilidades que seu adversário pode jogar. A gente sempre pensa naquela melhor possibilidade, naquele lance que seu adversário faria naquela situação. Você sempre pensa assim, o que você faria, né, se fosse você como seu adversário. Então, às vezes, você se encontra numa posição, você faz um lance e tenta pensar no que o seu adversário vai fazer. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, por isso que você tem que pensar em mais opções. E você pensa em uma resposta para cada uma dessas opções e pensa também no que seu adversário pode fazer. Tá? Então, bons exercícios para fazer isso são exercícios de mate em 1, mate em 2, mate em 3, tá? São situações que vão mostrar assim, em 3 lances você é obrigado a fazer o mate, em 2 lances você tem que fazer o mate, em 1 lance você tem que fazer o mate. Então esses exercícios são bons para cálculo, porque você vai mesmo vendo o que seu adversário pode fazer e lances prováveis a acontecer. Tá? Outra questão importante também é a ativação do rei. O rei, no jogo, no final, ele é uma peça muito importante, pois ele vai estar ativo e vai geralmente proteger outras peças, principalmente o peão, para ser promovido. Tá? E o rei também trabalha com muitos conceitos envolvendo ele. Né? Um deles é a oposição, que trabalha falando assim, a oposição dos reis. Então, que seria mais ou menos nesse caso. Então, define posição. Então, que trabalharia mais ou menos com a oposição. Então, mais ou menos, a oposição é o que? Seria você
arrastar, levar o outro rei a outro caminho, que não seja para junto do seu, né, para perto do seu. Então, nesse caso, as brancas estavam na casa F3, o rei das brancas, e foi para F4. Né? Agora é a vez das pretas jogarem. As pretas não podem fazer nenhum movimento para frente, pois todas as casas que levam o rei das pretas para frente estão sendo bloqueadas pelo rei. Então ele só pode ir para os lados ou ir para trás, né? Então esse é um conceito muito importante para se ver no xadrez, né? Sobre final, tá? A simplificação do tabuleiro nada mais é do que você fazer as trocas das peças, trocar peças, né? E fazer que o tabuleiro, ele fique mais livre para suas peças poderem passar. E a simplificação vai mostrar a desvantagem material que algum dos lados possa apresentar. Tá? Pode apresentar desvantagem material ou posicional também. Tá? Então, às vezes, um peão de diferença no meio jogo, quando você tem várias peças no tabuleiro, pode não ser muita coisa. Mas no final, quando a gente chega lá, a gente vê que esse um peão de diferença pode levar à promoção. Então a gente tem que pensar muito bem antes que um peão ele vale muita coisa, apesar de ele ser um peão. Né? Bom, também temos a importância dos peões, né, que eu acabei de dizer, né, pois a gente procura no final promover os peões, promover pelo menos um peão. Porque promovendo um peão, a gente já pode transformar ele numa dama. E levando a uma dama, a gente pode levar a uma vitória, o jogo. Então, a gente também tem que estudar finais de peões, que são necessários e importantes para se entender. Pois os finais de peões nos levam a situações que podem se assemelhar muito. Então, a gente vê nesse caso aqui de peões de 3 contra 3. Tá? Esse é um caso que é muito comum, que é muito possível de acontecer, tá? Ele não vai acontecer do jeito que está aqui, tá? 3 na primeira fileira, 3 na sétima fileira, 3 na quinta fileira, certinho, bonitinho. Não. Às vezes pode estar um mês passado, não um mês passado, mas pode ter outras peças no tabuleiro, enfim. É só um padrão, é só uma situação que você pode se encontrar e pode se assemelhar ao estudo já feito, né? A essa situação. Então, para se vencer no final desses, aqui só mostrando como são importantes para você poder promover, o objetivo aqui é promover um peão. Né? Então aqui a gente vai começar com o peão central, que é o peão de G5 indo para G6. As pretas são obrigadas a capturar o peão, porque se não capturam, o peão das brancas vai aqui, pode avançar, quer dizer, o peão das brancas vai capturar e vai promover. Então as pretas são obrigadas a capturar. Tá? Qualquer um dos peões laterais. Aí agora, as brancas resolvem jogar o peão de F5 em F6. Tá? Se as pretas não capturam o peão de F6 com o peão de G7, as brancas depois capturam o peão de G7 e promovem no lance seguinte. Então as pretas são obrigadas a promover, quer dizer, são obrigadas a capturar o peão de F6. E agora a gente pode conseguir promover um peão, pois o caminho está totalmente livre, né? O peão de H5 está livre para poder se promover. Então a gente joga ele em H6 e não tem nenhuma peça impedindo ele de promover. Porque o peão que antes estava em G7 foi obrigado a capturar o peão de F6. Então a gente sacrificou 2 peões para poder promover um. E promovendo um, a gente consegue garantir a nossa vitória. Tá? Então, essa é uma ideia dos sinais de peões que são muito importantes. Tá? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Tá? Essa é a ideia de final. Envolve muito estudo final. Tá? Você tem que pegar muita coisa para estudar, porque final ele é muito amplo, muito diverso. Ele envolve muitos conceitos que devem ser estudados. Tá? Porque às vezes um peão em uma fileira e um peão em outra pode causar assim, um empate, uma vitória e uma derrota. Tá? A colocação errada de uma peça pode trazer a derrota. Então, o final ele é um espaço para ser
estudado, né, para você conhecer ele melhor. Tá? Eu trouxe uma partida aqui, minha, em que, né, cheguei ao final de peões, consegui promover e tal, na minha outra conta. Tá? A conta que eu uso é a conta do canal. Então, assim, essa conta aqui eu uso para poder jogar mesmo quando eu quero. Né? A do canal eu vou usar para fazer apenas vídeos do canal. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a situação que a gente se encontra, né? Que eu me encontrei no jogo. Bom, a gente jogou aqui, beleza, movi o peão de C3, tá? Se não me engano, a ideia era fazer uma ruptura, abrir uma ruptura aqui entre os peões B5 e D5, tá? Não lembro direito porque essa partida faz tempo que eu joguei. Aí as pretas, né, fizeram um lance esquisito, que foi capturar o peão de H3, né? Esse lance de H3 me possibilitou capturar o peão e dar um garfo aqui, né? Então dei um garfo no rei e no cavalo, né, do adversário. Então ele tem que sair com o rei. Ele saiu o rei e eu capturei o cavalo dele. Tá? Ele ameaçou capturar meu bispo. Ameacei ele com cheque. E ele resolveu tentar trocar as damas. Eu aceitei a troca das damas. Então fui lá e troquei. Tá? Mas não começou o final aí. Tá? O gráfico aqui, ele mostra que o final ele não começa aqui ainda. A gente ainda está no meio do jogo. O final ele só começa depois. Né? Que aqui segue alguns lances, que é torre por F7, torre E1, o rei ele volta para casa G8, eu avanço o peão para tentar promover, aqui eu tenho torre A7, o bispo eu ponho aqui para evitar que o rei ele venha para alguma casa. Né? Eu bloqueei essas duas casas do rei, então ele não pode vir para cá. Então o rei só fica cercado nessas duas casas do canto, que são as casas G8 e H8. Tá? Aí as pretas tentam forçar uma troca de torres. E é nessa troca de torres que começa o final. Tá? E agora a gente tenta promover o peão. Né? A torre bloqueia o peão, impedindo a passagem dele. Eu protejo meu peão para evitar que ele capture, né? O rei ele vai tentar sair para poder capturar meu peão, oferecer suporte à torre dele na captura do peão. Eu lanço aqui meu bispo para poder proteger o peão e evitar que aconteça isso, né? Porque a ideia das pretas aqui no caso, com esse rei, é depois vir para essa casa, proteger o peão e tentar capturar com a torre. Se eu não faço nada para proteger esse peão, ele toma com a torre e protege a torre dele ainda. Tá? Então ele evita, tecnicamente, ele ganha o meu peão e uma torre praticamente. Ele ganha, na verdade, o peão. Tá? Então acontece aqui que eu protejo o meu peão com o bispo ainda. E tento forçar. Aí agora eu vou jogar com meus peões para tentar proteger esse peão e avançar um para promoção. Tá? Então, ele trocou os peões, tá? Essa era a ideia mesmo, se ele não trocasse eu também avançaria do mesmo jeito nessa ocasião. Se ele fizesse qualquer outro lance, eu ainda avançaria o peão, tá? Mas ele trocou, também troquei, eu capturei de volta. E agora eu vou avançar o peão. Porque a ideia de avançar o peão aqui é afugentar essa torre do adversário e fazer com que eu consiga promover um peão com segurança. Então isso é um jogo com finais de peões. Né? Então, aí eu ameacei a torre dele, teve que sair dali. Avancei o meu peão de volta. Né? Porque minha ideia é promover um peão, fazer com que a torre capture, e então recapturar essa torre e ao mesmo tempo promover. Que foi o que eu fiz. Só que antes disso, o meu adversário ele tentou capturar para conseguir a promoção. Então, para evitar qualquer cheque ou algo do tipo, eu capturei de volta, porque ele não tem muito o que fazer. Ele veio ameaçando meu bispo, mas ameaçar meu bispo não é uma ameaça muito boa, porque
eu vou promover no lance seguinte, promover uma dama, e vendo que essa dama está na mesma diagonal que o rei, tá? A torre do adversário ele vai é obrigado a capturar minha dama, porque senão eu vou acabar ganhando. Eu vou capturando a torre dele de volta. E eu recapturei, né, a torre dele, promovendo o peão ao mesmo tempo, tá? Dei cheque ao rei e o rei ele teria que sair dali e não poderia capturar meu bispo, tá? No próximo lance eu salvaria meu bispo e eu tiraria da ameaça de captura pelo peão adversário, tá? E foi nesse lance depois, né, que o adversário ele desistiu da partida, ele abandonou, né? Porque ele perderia esse final. Então essa foi mais ou menos uma ideia de final de jogo, né, que a gente encontra diversas situações, tá? E a gente também encontra o final. Aqui a gente poderia encontrar o final de torre e dama, né? Que a nossa ideia de final de torre e dama é encurralar o rei em uma das fileiras finais, né? Numa das fileiras do canto, né? Que estão com essas setas aqui, e dar checkmate nele, tá? Então essa mais ou menos é a ideia de final, tá? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, né? Se inscreve no canal já, ativa o sininho. E eu peço para que compartilhem com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de xadrez ou que deve conhecer o xadrez assim, né? Porque seria muito legal que divulgasse o canal, né? Estamos com acho que 10 inscritos, não sei, né? Mas seria muito bacana isso, né? Para divulgar o xadrez também. Bom, então espero que tenham gostado do vídeo e até mais, gente. Falou!